deputado Coronel Meira, da Tribuna, criticou duramente a omissão de parlamentares que fingem desconhecer os abusos que vêm sendo cometidos contra os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele apontou que a Câmara dos Deputados impôs um silêncio conveniente sobre a anistia e prosseguiu: "Eu digo conveniente porque quando o silêncio protege o poder, ele deixa de ser prudência e passa a ser cumplicidade com a injustiça." O deputado lembrou: hoje, no Brasil, há cidadãos trancafiados por tempo indefinido, sob processos ocultos, julgamentos contaminados por paixões políticas e, o mais grave, sob a destruição deliberada de suas reputações, de suas famílias, de suas vidas. Não, isso não é justiça. Isso tem outro nome: perseguição institucional. Coronel Meira lembrou ainda: "Estou aqui para defender um princípio que vem antes da política, que vem antes mesmo da lei escrita, a civilização. O que se vê hoje não é sede de justiça, é sede de vingança, é a criminalização da opinião, da fé, da bandeira, da oração e da dissidência." O deputado alertou sobre a erosão da democracia. A história não perdoa ingênuos nem cúmplices, e o Brasil está se tornando um laboratório autoritarista com um verniz de democracia. O que me impressiona é a naturalidade com que a elite política e midiática deste país aceita o uso do judiciário como ferramenta de repressão ideológica. Prestem atenção. A mesma elite que exige penas exemplares para os patriotas pacíficos é a que vive passando a mão na cabeça de bandido, traficante e estuprador. Vivemos um tempo em que condenar o pensamento virou mais importante do que punir o crime. O sujeito reza em público e vira golpista. Por estar rezando, por estar com a Bíblia, ele é golpista. O outro trafica fuzil e ganha indulto, apoio e glamour. Coronel Meira rebateu os parlamentares que defendem as atrocidades de Moraes, dizendo: "Essa gente que pegou em armas, que praticou atentado, que sequestrou embaixador, que trocou tiro com o exército brasileiro, foi anistiada. Agora querem negar o mesmo gesto a pessoas que oraram, cantaram o hino nacional e fizeram vídeos no celular. Ora, convenhamos, isso não é justiça, isso é recalque ideológico travestido de legalidade. Eu pergunto de novo: se houve anistia para sequestradores de embaixadores, se houve perdão para quem lutava para trocar a nossa bandeira verde-amarela por um regime de controle e medo, por que não pode haver para os brasileiros que sequer passaram por um julgamento justo?" O deputado apontou: "Vivemos tantos excessos por parte do Supremo Tribunal Federal que até o ato de se manifestar pacificamente, como ocorreu no último dia 15 de março, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro, meu presidente, convocou manifestação em apoio à anistia, tornou-se censurável. O que é ainda mais simbólico e patético é que essa tentativa de censura partiu da ação de uma vereadora de mandato quase irrelevante, posso dizer irrelevante. Ela é vereadora da cidade do Recife, do meu Pernambuco, mas encontrou eco num sistema ávido por calar qualquer voz dissonante. O problema não é a vereadora, é o sistema que se presta a esse teatro autoritário. Prestem atenção. Isso é um escárnio contra a democracia, porque o direito de manifestação é a cláusula pétrea da Constituição. Não é tolerado por boa vontade de ministro, é garantido pelo Pacto Constitucional. A livre manifestação do pensamento é a base da sociedade livre. Quem criminaliza a manifestação pacífica está rasgando o pacto civilizatório e enterrando de vez qualquer fingimento de pluralismo. Coronel Meira alertou: os que hoje se calam diante do arbítrio serão cobrados amanhã por seus filhos. E os que hoje batem palmas para a perseguição serão, mais cedo do que imaginam, vítimas do mesmo veneno. Senhor presidente, senhores deputados, povo brasileiro que nos acompanham.
meu Pernambuco. Subo hoje a esta tribuna com um propósito firme: romper o silêncio conveniente que se impôs sobre esta casa em relação ao tema da anistia aos brasileiros, que estão presos desde acontecimentos do dia 8 de janeiro de 23. E digo conveniente, porque quando o silêncio protege o poder, ele deixa de ser prudência e passa a ser cumplicidade com a injustiça. Hoje o Brasil há cidadãos trancafiados por tempo indefinido, sob processos ocultos, julgamentos contaminados por paixões políticas e, o mais grave, sob a destruição deliberada de suas reputações, de suas famílias, de suas vidas. E não, isso não é justiça. Isso tem outro nome: perseguição institucional. E veja bem, não estou aqui para defender vandalismo. Estou aqui para defender um princípio que vem antes da política, que vem antes mesmo da lei escrita: a civilização. Porque o que se vê hoje não é sede de justiça, é sede de vingança. É a criminalização da opinião, da fé, da bandeira, da oração e da dissidência. A história já nos mostrou mais de uma vez como começa esse tipo de coisa. Governos que dizem estar punindo os maus acabam, com o tempo, esmagando os bons. Porque quando o critério deixa de ser a conduta e passa a ser a ideologia, ninguém está a salvo. E mais grave, quando o medo de ser o próximo cala até os que deveriam falar, e assim a democracia já foi embora. Ela pode continuar no papel, nos discursos bonitos aqui nesta casa, nos tapinhas nas costas dos salões de Brasília, mas a sua alma já foi sequestrada. O mesmo instrumento que hoje fere os conservadores, amanhã pode e vai, tenho certeza disso, contra os que hoje aplaudem. A história não perdoa ingênuos, nem cúmplices. E o Brasil está se tornando um laboratório autoritarista com verniz de democracia. O que me impressiona é a naturalidade com que a elite política e midiática deste país aceita o uso do judiciário como ferramenta de repressão ideológica. Prestem atenção. A mesma elite que exige penas exemplares para os patriotas pacíficos é a que vive passando a mão na cabeça de bandido, traficante e estrupador. Vivemos um tempo em que condenar o pensamento virou mais importante do que punir o crime. O sujeito reza em público e vira golpista, por estar rezando, por estar com a Bíblia, ele é golpista. O outro trafica fuzil e ganha indulto, apoio e glamour. O bordão repetido à exaustão nesta casa: não podemos anistiar golpistas. Não podemos anistiar golpistas. Que golpistas? Mas eu pergunto, quem decidiu que são golpistas? Foi um juiz? Um ministro? Um repórter? Um algarismo? Quem decidiu? Porque se o simples fato de carregar a bandeira do Brasil e fazer uma oração na frente de um quartel virou crime, então metade da população brasileira virou criminoso e está sob suspeita. A anistia não é um favor, não é um capricho. Ela é, antes de tudo, uma ferramenta moral da civilização. Sim, senhores, uma tecnologia de paz forjada ao longo dos séculos pelas grandes civilizações. Ela foi usada por Cícero na Roma Antiga, por Lincoln na América dilacerada da Guerra Civil, por Dom Pedro II na construção da unidade nacional, por Getúlio Vargas após os levantes de 1932 e 1935, por Médici Figueiredo no processo de transição política.
E principalmente em 1979, quando essa mesma república teve a grandeza de perdoar os dois lados na luta armada. Dois lados armados, diga-se, gente que pegou em armas, que praticou atentado, que sequestrou embaixador, que trocou tiro com o exército brasileiro. Essa gente foi anistiada e agora querem negar o mesmo gesto a pessoas que oraram, cantaram o hino nacional e fizeram vídeos no celular. Ora, convenhamos, isso não é justiça. Isso é recalque ideológico travestido de legalidade. E aí, eu pergunto de novo, se houve anistia para sequestradores de embaixadores, se houve perdão para quem lutava para trocar a nossa bandeira, verde e amarela, por um regime de controle e medo, por que não pode haver para os brasileiros que sequer passaram por um julgamento justo? Por que não pode haver para aqueles que jamais trocaram um objeto público, quebraram um objeto público, jamais ameaçaram alguém? A resposta é dura, mas tem que ser dita, porque hoje a perseguição não tem a ver com o que se fez, tem a ver com o que se pensa. E é aí que chegamos ao ponto central deste pronunciamento. Vivemos tantos excessos por parte do Supremo Tribunal Federal, que até o ato de manifestar-se pacificamente, como ocorreu no último dia 15 de março de 2025, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro, o meu presidente, convocou uma manifestação em apoio à anistia e se tornou censurável. E o que é ainda mais simbólico e patético é que essa tentativa de censura partiu da ação de uma vereadora de mandato quase irrelevante. Posso dizer irrelevante, porque ela é vereadora da cidade do Recife, do meu Pernambuco, mas que encontrou eco num sistema ávido por calar qualquer voz dissonante. O problema aqui não é a vereadora, é o sistema que se presta a esse teatro autoritário. Prestem atenção, isso é um escárnio contra a democracia, porque o direito a manifestar é cláusula pátria da Constituição. Não é tolerado por boa vontade de ministro, é garantido pelo Pacto Constitucional. A livre manifestação do pensamento é a base da sociedade livre. Quem criminaliza a manifestação pacífica está rasgando o pacto civilizatório e enterrando de vez qualquer fingimento de pluralismo. E aqui eu quero deixar claro, a anistia que defendemos não é a da amnésia. É a coragem de separar o erro de um ato destino de uma vida inteira. É um gesto institucional que afirma, sim, houve excessos, mas não construiremos o futuro em cima da punição eterna. Porque punir eternamente não é justiça, é sadismo. O Brasil precisa de paz, precisa de reconciliação, precisa de coragem moral. E coragem, meus caros, não é gritar por cadeia em rede social. Isso é fácil. Coragem é perdoar com sabedoria. Clemência verdadeira não é fraqueza, é força guiada pela razão. Repito o que tenho dito aos meus colegas desta casa: a anistia não é indulto, é freio civilizatório. Ela impede que o sistema enlouqueça e passe a perseguir o próprio povo. E concluo com um alerta que não é meu, é da própria história. Os que hoje se calam diante do arbítrio serão cobrados amanhã pelos seus filhos. E os que hoje batem palmas para a perseguição serão mais cedo do que imaginam vítimas do mesmo veneno. A anistia que defendemos é a última trincheira entre a república e o autoritarismo. E eu, como representante do povo pernambucano, como vice-líder do PL e presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, não serei
cúmplice deste silêncio. Nunca serei cúmplice deste silêncio. Estarei ao lado da medida, da razão e da justiça. Estarei ao lado da civilização. Estarei ao lado de todos os patriotas do meu Brasil, de toda a família brasileira que defende a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade do povo brasileiro. Meu muito obrigado. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org